nós chegaremos ao poder, porque o poder foi feito para ser assumido por nós. Brasília nasceu para ser assumida por nós. Aquele palácio é nosso. É nosso. E com a nossa vontade, a gente põe a porra desse jogo. Caralho! Só que o seu trabalho tem que ser feito. Não há bala de prata. Não existe isso. Existe um trabalho sólido. E nós precisamos fazer esse trabalho muito, muito sólido. Convencer todo mundo que a gente conhece, gente sem ambição. A gente começou a crescer do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Simplesmente porque a gente apresentou uma ambição que foi alvo de chacota no início. Como foi desestabilizar o Brasil? Não, imagina que loucura. Não, o cara tem do lado. Fala que vai desenvolver o Nordeste. Imagina, é só dar um Bolsa Família que a galera cala a boca ali. Não é possível mexer no Pacto Federativo. Isso é loucura. Nunca vai dar certo. E a gente começou a tratar de todos os temas que eram tabus, sem ter medo de falar deles. Que é um exemplo que eu sempre dou. É ir no Ceará, uma cidade tomada por Bolsa Família, entrar na rádio e falar: isso aqui virou uma farra, e eu vou mexer no Bolsa Família. Qualquer manual de ciência política diria: isso é um erro, isso é errado. Você tem que ir lá e gerar empatia e falar: ô povo bom, ô homem bom, ling, não é? Mesma coisa quando a gente foi em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina avisamos os locais: vocês acreditaram nos Bolsonaro, elegeram um bando de retardado mental no Congresso, e agora não tem dinheiro para terminar as estradas de vocês, porque na prática o dinheiro de vocês nunca volta para cá. Os parlamentares catarinenses ficam lá enfrentando o comunismo, o comunismo, enquanto isso um político do Piauí leva o dinheiro deles. As pessoas tomavam um soco ali, tomavam um susto e... ok, errado não está. Errado não está. Esse elemento da gente falar a verdade e de construir uma pré-campanha, um discurso, uma candidatura, pré-candidatura, é tudo ridículo. Tem que falar pré-candidatura e pré-campanha, são os dois, né? Agora é que eu toquei. Meu super café. Na verdade não é um café, é um super coffee. E de novo. É bom demais. Não, é super coffee agora. Mate de daqui a pouco. Então nós apresentamos essa missão e essa construção, e de fato o exército de brasileiros começou a se surgir. Esse aqui é o terceiro ou quarto evento que a gente faz aqui no CTG. E todos os anos eles vão aumentando de tamanho. Esse aqui é de longe o maior de todos que a gente organizou. E todos os anos a gente começa a perceber o surgimento de algo, uma fagulha, de uma energia, de algo que é muito nosso. A gente está sofrendo muito, assim, nós nunca fomos tão atacados, mas nós também nunca fomos tão grandes. Então me chamaram de estuprador, de nazista, de radical, mas isso eu sou radical. E dane-se. São ataques vãos, e enquanto isso são notícias boas. Eu gravei alguns dos maiores vídeos da nossa pré-campanha essa semana. A gente volta de viagem. E o que acontece é, a gente está derrotando as forças contrárias que vêm contra nós com muito trabalho. E o trampo que a gente está tendo é tão grande que a gente acaba não acreditando. E eu volto a falar. Eu falei ontem em um evento fechado nosso aqui. Nós estamos colapsando na nossa equipe a nossa própria energia. A gente não está aguentando. Eu, nesse instante, sou um morto-vivo. Aqui é a campanha daquele famoso Morto Muito Louco. É um filme dos anos 90. Né? Vai soltando que a coisa vai, e a gente vai ver o que acontece. Eu vou ter que parar com todos os tipos de doenças que você possa imaginar. Todos os tipos, elas vêm no plural. Tem bactérias, tem protozoários, entendeu? Tem algum tipo de vírus ainda não detectado. E a gente volta, né, vai perdendo peso. Uma parte era a canetinha emagrecedora, outra era o protozoário de melgaço. Os dois combinados, eles pegam o seu pâncreas e mandam pra puta que pariu. É impressionante. E aí, cansado, e brigas e ataques, aí você vai murchando fisicamente, e essa é a real, a gente vai murchando fisicamente, vai não conseguindo dormir, e essa é uma das partes mais pesadas, você vai cansando,
Só que você vai vendo os resultados vindo. E aí você vai entrando quase num fluxo. Esse é o ponto. Um fluxo de trabalho que você vai fazendo já nem se preocupando mais. Ah, dane-se. Eu me lembro que eu cheguei na viagem. Não, foi na viagem, cheguei num evento, fui direto pro escritório, morrendo de sono, cansadíssimo, veio do Rio de Janeiro. Chego, o Riso, Renan, rapidinho antes de ir pra casa, tem como gravar 3 vídeos? Aí leva o cadáver lá, o Riso vai falar o quê? Só fala, soltamos 3 bangers, assim, 3 vídeos gigantescos, e eu voltei pra casa e dormi. Então, a gente já entrou nesse ritmo. E a verdade é assim, se a gente conseguir entrar nesse ritmo, e mesmo cansado, mesmo destruído, a gente se manter de pé, não perder a pegada, e passar agora no mês de julho, nós vamos chegar em agosto com os tais 2 dígitos. Em agosto, dos 2 dígitos, com a derrocada do senhor Flávio Bolsonaro, a gente pode ganhar a eleição. Não é mais uma questão de, olha esse sonho distante. Nós somos a última esperança. Vocês têm que falar isso para todo mundo. A última esperança somos nós. Isso não é um exagero. É um mero cálculo. O Lula já está no segundo turno. O Flávio, se for, perde. Quem é o próximo na fila? Somos nós. Então, olha a ambição. E às vezes eu não vejo a galera nossa com essa ambição. Somos nós. Às vezes eu tenho jovens aqui de 18, 19, 20 anos. Às vezes eu vejo pessoas mais velhas aqui desiludidas. São vocês. O projeto não é sobre mim, não é sobre o Jota, não é sobre o Arthur, não é sobre o Kim. Sou candidato, ou pré-candidato, como fui um dos coordenadores de campanha do Arthur. Eu ficava nos bastidores do Arthur, eu ficava fazendo contagem de likes nos memes dele quando ele concorreu a prefeito. Não é sobre mim isso. Nunca foi e nem será sobre mim essa história. Essa história é sobre esse grupo. Amanhã, quem vai estar aqui discursando como pré-candidato a presidente é outra pessoa que está aqui em cima, ou alguém que está embaixo. É nós, é o nosso grupo. E eu estou tendo a honra de fazer o primeiro sacrifício, a primeira tentativa. E eu quero ganhar. Eu não estou entrando para competir. Eu não sou minha simpatia. Eu não vou entrar para fazer um papel bonito. Eu não sou, sei lá, o time da Coreia. Vou chegar, vou entrar bonito lá, não. Eu quero ganhar essa droga. Todos os nossos sonhos têm que valer a pena. Nossa ambição tem que ser muito mais alta que a de todos eles. Eles estão sem energia, eles não sabem como se defender, eles sabem que eles são um exército de ladrões, tanto de vermelho quanto de verde e amarelo. Eles sabem que eles estão fracos. E eles no começo negavam e riam. Carlos Bolsonaro disse que se o Renan aparecer com 0,5 nas pesquisas ia ser muito. Por que eles achavam que era isso? Eles achavam que aquele volume de views que as tias do Zap garantiam para eles, garantia qualquer coisa. E aparentemente não garante. Eles achavam, é só o bebê era um bando de incel, de Red Pill. Esse aqui, inclusive, é o evento talvez com mais mulher da pré-campanha. Tem... Sim, várias outras, 1, 2, 3, 4. Eu pensei que você já tinha feito a contagem. Eu acho que a gente tem que falar. Eu falei, nosso governo vai contar com especialistas, eu trouxe uma aqui, cara. Boa, boa. Definitivamente é um governo formado por quadros técnicos. Então, né? O que? Foi boa, né? E o canal lá, porque ele também é um especialista na área, mas discreto. Pois bem, é verdade, o cara é o rei da miscigenação. O homem, tipo, o nome do avô dele é Gilberto Freire, né? Pois bem, e pior que tem ido um pago ali atrás, né, olhando, né, o grande império, um abraço aí. É um império? Você tá um pouco mais gordo. Eu pensei que era o Império Raul Seixas ali. Pois bem, então diminuiu a gente, né? Red Pills, todas essas besteiras, para achar que a gente era 1%, 2%. Nós não somos nada disso. Ninguém está conseguindo explicar o fato de a gente ter chegado no Nordeste e ter conseguido subir e subir e subir. Saiu uma pesquisa Atlas do Piauí, e quem é o cara que vai melhor no segundo turno contra o Lula? Nós. Somos nós. Nós no segundo turno contra o Lula
plano, temos um desempenho maior do que todos os outros oposicionistas. Na cidade, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, eu estou tecnicamente empatado com o Flávio já. Joinville, já estamos com mais de 16%. E eu duvido que a gente tenha menos de 12, 13, 14% em Porto Alegre. Eu duvido. Existe um elemento no nosso tipo de crescimento que é o seguinte: nós seremos sempre assimétricos. A gente começa primeiro com muito homem e pouca mulher, muito jovem e um pouco mais velho. É sempre assimétrico. E todo mundo acha que isso é ruim. Eu venho tentando explicar em todos os lugares que eu vou. Não é ruim. Porque quando é assimétrico, você gera concentrações. Então, do público de 16 a 24 anos, vai ter assimetria. A gente está em primeiro. E olha como o futuro é glorioso. O futuro do Brasil já escolheu a gente. Nós já fomos escolhidos. Nós somos o partido político e o grupo das ideias que vai dominar a imaginação brasileira. Isso já começou a acontecer, as pesquisas já começaram a captar, já é realidade. A gente tem 7 meses de partido e a gente fez o que muita gente sonhou fazer. Muita gente vai para as discussões: como tirar a juventude da esquerda? Lembra dos papos? Juventude da esquerda, vamos ter um grande projeto. Toda vez que um evento daquele CIPEC aparecia aquele Superman, botava nesses slides: guerra cultural. Não adianta chegar ao poder assim, é guerra cultural. Não fazer nada. Ela nem sabe o que é cultura. Ele acha que cultura é só uma rede de televisão de São Paulo. A gente fez a guerra. A gente fez a guerra certinho. Criou estética, criou pensamento, filosofia, criou proposta, criou linguagem, criou candidato, criou tudo, pacote completo. Não adianta achar que guerra cultural é pegar o Bibo Nunes e colocar um terno verde e amarelo e falar: pronto, vencemos. Não dá. Bibo Nunes disse que se tudo der certo, eu vou ter 5% e que o partido de missão será inexpressivo. Eu aviso, Bibo Nunes, se você ganhar a eleição, você será a base do meu governo. Você vai votar a favor de mim porque a sua função é ser puxar saco. E você vai puxar o meu saco. Como o Rodrigo Constantino também vai fazer isso. E muitos outros que hoje nos odeiam e hoje desistem da gente, vão fazer. Porque esse é o destino deles. Eles são as rêmoras que ficam ao redor do tubarão, comendo os restos ali. Essa é a função deles. Então, eu nem distrato o Bibo Nunes. O Bibo Nunes só está me provocando para um dia eu levar ele com o preço correto. Então, tudo bem, Bibo. Essa é a sua função social. Agora, a nossa função social não é essa. A nossa função social é gerar esse sonho e gerar uma mobilização e gerar uma raiva no coração de vocês e permitir que as coisas continuem do jeito que elas estão. Em condições normais de temperatura e pressão, o estado de vocês é um estado que foi inviabilizado. Vocês sabem disso. É um estado que tem uma infraestrutura que foi completamente depreciada. Eu comparo muito bem, falando em Porto Alegre e Curitiba. Tem cidades que têm mais ou menos o mesmo perfil demográfico, tem mais ou menos o mesmo tamanho. Curitiba deu certo, Porto Alegre deu errado. Grandiosa é uma cidade. Cultura poderosíssima. Os gaúchos têm uma das grandes culturas fundantes daquilo que a gente chama de Brasil. E perderam energia. Os gaúchos ficaram tão quebrados pelo Pacto Federativo que hoje eles estão quase do lado de lá do Pacto Federativo. Ou seja, vocês já estão, que é o lado dos estados que mais recebem do que pagam. Isso vem dos estados que mais se industrializaram no Brasil, que são as populações mais trabalhadoras. Não, reparem, onde gaúcho ganha dinheiro? Vocês sabem? Fora do Rio Grande do Sul. Gaúcho rico hoje, gaúcho que lidera, faz isso morando no Mato Grosso do Sul, eu vi no Maranhão, eu vi na Bahia, Rondônia, gaúcha, Goiás mesmo, no Mato Piba todo. Os gaúchos, eu comparo muito, já até cheguei a falar sobre isso aqui, os gaúchos são os indo-europeus do Brasil. Eles são esses povos agropastorais que ficam migrando por aí e mudando a paisagem por onde eles passam. Os gaúchos têm essa característica, uma característica muito forte de vocês. Vocês são colonizadores mesmo. E onde os gaúchos foram no Brasil, o Brasil se desenvolveu. Boa parte do agro, quando a gente fala em agro, nós estamos falando em gaúchos. Quando a gente está falando, o desenvolvimento, estou falando de gaúcho. Porque a gente tem que dar nome aos dois. E por que diabos o gaúcho prospera na terra dos outros, mas não prospera mais na própria terra? Por que diabos isso vai acontecer dos gaúchos? Por que diabos as escolhas erradas das gerações anteriores de vocês praticamente escravizaram vocês? Não, só da carne.
E está no livro de vocês, né? Vocês não querem ser escravos. Então, o papel nosso, o papel dessa construção é olhar para o desafio de cada um dos estados, de cada uma das regiões. Quando eu fui no Pará, eu falei, vocês têm uma missão. Vocês têm que destruir o oligarquia dos barbários, vocês têm que destruir aquelas ONGs malditas que não deixam vocês trabalharem, vocês têm que pegar as favelas que hoje são as mais pútridas do Brasil, que são as que eu vi interesse, você passa, o cheiro é horrível, e vocês têm que resolver isso. E vocês têm que passar a se desenvolver economicamente para serem pessoas emancipadas. E as pessoas, beleza, essa aqui é a forma como o Brasil hoje, o Pará e como o Pará ajuda o Brasil. Mesma coisa, todo o nosso pé no Ceará. Mesma coisa, o drama do Maranhão em ser o Estado, e não um lugar que joga-se Bolsa Família, taca dinheiro ali, e nada acontece. Se você cruzar de um estado para o outro, você vai ficar em uma cratera lunar. Vocês têm a missão de vocês também, que é tornar o Estado do Rio Grande do Sul um Estado viável em termos de infraestrutura, um Estado que não afunde novamente, não falando em termos literais aqui, um Estado em que as cidades vivam o fruto do dinheiro que elas pegam. E eu digo o seguinte, vocês produzem muito no campo, mas só agora, talvez com a nova reforma tributária, as cidades vão começar a receber tudo que elas merecem por conta disso. Vocês não têm investimento em saneamento básico. Uma das regiões mais bonitas e desenvolvidas do Rio Grande do Sul não tem saneamento. Região de Bento Gonçalves tem tanta coisa para fazer, consórcios intermunicipais com PPP para saneamento, coisas simples, básicas, estradas que não tem. Não, vocês não precisam muito para virar um Paraná. Até os anos 70, falar que o Rio Grande do Sul e o Paraná eram comparáveis era piada. Vocês sabem disso, né? O Rio Grande do Sul é um grande estado brasileiro, os grandes estados brasileiros, um dos grandes, com economia pujante. O Rio Grande do Sul se sabotou tanto, aliás, é igualzinho a Argentina. Vocês são muito parecidos com eles. Vocês sabotaram tanto, adotaram o populismo mais vagabundo, o tempo todo, tanto, até que quebrou. E sejamos sinceros, o governador, o Leite, com todas as críticas que a gente pode ter a ele, aplicou uma política fiscal que começou a tirar vocês do buraco. Mas vocês precisam de muito mais do que isso. Muito mais. Aqui é um lugar que tem um capital humano de qualidade. Pessoas trabalhadoras, um nível educacional bom. É um quadro muito parecido com a Argentina. Tem algo que está impedindo este capital humano de se realizar. E é um problema de liderança. As lideranças aqui, muito tradicionais, muito apegadas às suas tradições de grandes famílias políticas, adotaram caminhos errados. O discurso de esquerda, o discurso sindical, tomou o Estado como um todo. No Paraná, que era mais, como eles chamam de pé vermelho, lá no Paraná, os paranaenses não ficaram com muita frescura, não. Só trabalharam e deixaram vocês para trás do PIB. Paraná está em quarto no PIB nacional. Nos anos 70, falar isso soaria um absurdo. Um absurdo para vocês. Ninguém aqui podia dar risada. Imagina, no Sul tem grandes indústrias, parece até São Paulo em muitos termos. Pois é. Veja como permitir a estagnação e permitir que ideias ruins prevaleçam gera consequências. Eu olho e eu ando por todos os lugares do Brasil, assim como eu vou andar essa semana. E eu sei que a gente vai sofrer, eu sei que vai ser muito difícil. Mas eu estou vendo, novamente, uma fagulha de algo diferente, algo muito novo. Tá? Não é só o olhar de vocês, não é só a energia de vocês, não é só o convencimento que vocês estão conseguindo fazer dos seus amigos e parentes. Quando eu volto a falar daquela simetria que eu falei, a gente começou liderando dos 16 a 24 anos. Eu tenho acesso a trackers de algumas dessas pesquisas. Quando a gente sobe do 25 a 35, a gente já buscou os 20% nesse período. 25 a 35, a gente já buscou 20%. Estamos começando a ensaiar os 35 a 45, que é a minha geração, que é a tal da geração millennial, que o nosso grande amigo imperador, e é ela que eu tenho que buscar agora. Vou ter que ficar assistindo, sei lá, muitos vídeos e muitas séries dos anos 90 e anos 2000 para poder construir uma linguagem aí, mas a real é, eu vou ter que começar com essa geração. Para depois chegar aos 45 ou 55, e se a gente conseguir seguir no mesmo padrão e buscar 20, 25, 30, até os 55 anos, nós tiramos o fardo do segundo turno já. Então é manter esse fluxo. Vocês começaram, e essa é a real, especialmente os mais jovens, vocês começaram um fenômeno, uma onda que ninguém conseguia explicar, e hoje ninguém consegue parar.
Porque o mais novo convenceu o mais velho, que está convencendo o mais velho, é o irmão que convenceu o mais velho, que convenceu a prima mais velha, e um vai convencendo o outro, os vídeos vão chegando, e vai surgindo um consenso. Essa turma é a única turma capaz de chegar. E veja, a gente não tem que ter nenhum medo de falar. Somos nós mesmos, e sempre fomos nós. Sempre fomos nós. Nós fomos escolhidos para isso. A nossa história é mágica o suficiente para a gente poder dizer para todos vocês. Ela não deveria ter acontecido. Foi um dedo, alguém pode dizer um dedo divino, alguém pode falar que foi um objeto da sorte, digam o que quiserem. A gente tem encontrado esse grupo de pessoas, tem colocado essas pessoas juntas para trabalhar, muito único. A gente não tem resistido, a gente tem resistido também a todas essas tentações malditas que existem dentro da política. A gente tem perdido os amigos que a gente perdeu, amigos que a gente perdeu pelo dinheiro, pela grana, pelo like, pela fama vazia, pelo cargo vazio. Essas pessoas nos abandonaram, mas todo o abandono delas, por contraste, nos melhorava. É como se cada saída deles falasse, eles são fortes. A cada Better que sai, nós ganhamos 9 de Curitiba. É esse o jogo. A cada perda a gente aumentava. A cada vez que a gente perdia um braço, a gente ganhava 8. Um exemplo ruim, a gente é um povo. Né? Eu consegui ser uma saída boa com o povo. Mas nós crescemos. E isso nos torna hoje uma das 3 maiores forças políticas do Brasil, e isso é um fato dado. Você hoje, em qualquer eleição no Brasil, você só vai poder discutir política sobre 3 prismas. O prisma do bolsonarismo, o prisma da esquerda petista e o nosso prisma. Nós criamos o próprio campo político, vocês entenderam? Nós criamos, na base da força, na base do trabalho, nós criamos um campo político próprio. Isso é um valor incrível. Vem me perguntar esses dias, Renan, qual a sua experiência para ser pré-candidato à presidência da República? Por que você não começou como vereador? Ora, se ter grande experiência e passar por grandes cargos significa alguma coisa, Fernando Collor de Mello foi governador e teve outros cargos, não teria tomado impeachment. Jânio Quadros foi vereador, prefeito, deputado, governador, também não teria caído de uma maneira patética. Dilma Rousseff, que fez toda uma carreira burocrática dentro do Estado, política, também não teria tomado impeachment. Não é apenas sobre ter passado por cargo, eu respondo nas entrevistas. É porque eu e essas pessoas somos líderes. Líderes. O que faz um líder? Ele imagina quem guia. Ele vê, no final daquela porta vai ter um pote de ouro no arco-íris. Vamos lá buscar o pote de ouro. É por ali. E ele vai. E ele persevera. Aí todo mundo vai falar, você está louco. Não tem um pote de ouro. E a gente fala, tem um pote de ouro sim. Nós vamos por ali e quem quiser vai com a gente. Alguém viu um vídeo famoso que rodou no documentário do pinguim? Que ele desgarra lá do bando de pinguins e em vez de ir para o mar ele vai para o meio da montanha? Aquele vídeo é sobre o que a gente está fazendo. É a nota dissidente ou dissonante. A gente pegou, estava todo mundo para cá, a gente pegou e virou. O que foi? Você está me zoando, né? Mas todos nós morremos no final. A questão é a caminhada que nós construímos. E essa é a verdade. Nós fomos esse pinguim estranho. Essa coisa de ter sido teimoso foi muito a nossa cara. E aí a gente vai fazer uma eleição teimosa. Isso é muito legal. As entrevistas, a gente faz coisas só de birra. Então, eu vou dar uma entrevista. Renan, você é um candidato de sistema? Aí eu só de burro falo, não. Porque talvez a gente seja um candidato de sistema. Mas já que eles vão falar que a gente é, eu vou falar que não é. E a gente vai fazendo isso e você vai se tornando irrotulável. Você se torna difícil de ser identificado. Você se torna nesse sentido fluido. Você se torna antifrágil, que é o que a gente precisa ser. Nessa eleição, a nossa capacidade de ser antifrágil é justamente a nossa capacidade de, diante de toda crise, a gente poder crescer. Então vem uma crise, quem cresce somos nós, quem cai são eles. Essa é a característica do antifrágil. Ele ganha força, ele ganha corpo no momento de crise, no momento de estresse. A nossa antifragilidade está em ser mais inteligente e ser honesto. E quando você vai fazendo essas duas coisas, se não aparece um escândalo do INSS, se não aparece um escândalo do Workaro,
Você não aparece em nada. Você só é lembrado como alternativa a tudo isso. E isso, cara, isso vem rendendo. Eu não acreditava estar aqui hoje, de verdade, quando vocês vieram com a ideia, Renan pré-candidato a presidente, lá no meio do fim do ano passado, eu realmente não acreditava que a gente ia conseguir ter esse crescimento. Eu estou sendo muito sincero. Eu olhava e falei, pô, a primeira eleição, gente, eu nunca fiz isso. Ainda me pegaram eu que não sou exatamente o mais carismático do nosso time. Eu vou lá, vamos começar, vamos botar para aturar. Em nenhum momento, a partir do momento que eu comecei a andar, eu adotei o comportamento de um analista. Porque se eu fosse adotar um analista, eu falei, devo fazer uns 3%. Eu não fui analista. Aí você tem que ser o pinguim. Tem que ser o doido. Você vai, eu vou, e em todas as entrevistas eu falo, eu vou ganhar a eleição. E nós temos que adotar esse caminho. As pessoas têm que entender a inevitabilidade do nosso projeto. Nós chegaremos ao poder, porque o poder foi feito para ser assumido por nós. Brasília nasceu para ser assumida por nós. Aquele palácio é nosso. É nosso. A guerra contra o crime organizado é nossa. Seremos nós a geração que vai matar esses caras. O fim dos privilégios vagabundos, quem vai dar seremos nós. Será uma caneta de um presidente do partido em missão que vai fazer isso. Será uma caneta. O grupo político vai esfacelar aquilo que a gente chama de centrão. Nos próximos 15, 20 anos seremos nós também. E vocês têm que ter essa ambição. Nós só vamos vencer, entendam, o Brasil é um país muito difícil. O Brasil é um país que a educação não é levada a sério. O Brasil é um país que, graças às redes sociais, qualquer tipo de idiota passa a ser amado e idolatrado. Em todos os campos. Dos campos de futebol ao campo político. As pessoas veem aquela figura imbecil e falam, é com você que eu vou. E elas podem votar em um ou outro. O cara até se confunde. Luva de pedreiro é o prefeito de Sorocaba ou ele é o senador de Minas Gerais? Não sei. Luva de pedreiro, Cleitinho, são todos mais ou menos a mesma coisa. Manga. É tudo a mesma coisa. As pessoas amam isso. E a gente não é isso. Então não vai exigir da gente um tipo de força moral de entender que o tempo todo vai pintar uma tendência, vai pintar um novo Pablo Marçal, vai pintar um novo malandro, e esse cara vai ludibriar o teu pai, teu irmão, companheiro de trabalho, colega, vai ludibriar e falar, não, chegou esse negócio aqui muito louco. Você vai falar, cala a boca, homem de pouca fé, pare de se iludir, pare de se iludir, porque nós temos que ser, veja só a loucura, num país como o Brasil, você tem que propor um sonho, porque não tem mais sonho. Você também tem que alertar as pessoas do sonho malandro do picareta. Porque o picareta vive de vender sonhos fáceis. Então você tem que propor um sonho difícil. Encaminhar as pessoas para o sonho difícil. E ainda alertar, tá vindo um malandro ali, cuidado que esse cara vai bater tua carteira. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, na eleição de 2024 de São Paulo, que foi a eleição do Paulo Marçal? O campo da direita, tão humilhado, alvo de tanto abuso intelectual da parte do então bolsonarismo, ele caiu num papo de um vendedor de curso online que falava que dirige carro melhor que o Ayrton Senna. As pessoas caíram nisso. Milhões de paulistanos votaram no cara que falou que lutou, ele perdeu um combate com um tubarão e venceu. Milhões de pessoas concordaram que este mesmo homem que enfrentou um tubarão, aparentemente um tubarão tigre, ele entrou no helicóptero e ele consertou o helicóptero e salvou o helicóptero de uma queda certa. E as pessoas falam, tá aí, esse cara vai administrar uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Esse é o país que nós vivemos. Eu estou falando isso para dar a dimensão da dificuldade de tudo aquilo que a gente está fazendo. É muito difícil. Para muitos é quase impossível. E é quase impossível mesmo. Vocês entenderem direito? Tudo que a gente está fazendo trabalha, vamos dizer, na margem de erro da probabilidade. Absolutamente tudo. Qual a chance da gente ter montado esse partido político? Qual a chance da gente ter montado esse partido e reunido as pessoas certas na hora certa? Qual a chance da gente ter colocado essas pessoas e elas trabalharem de uma maneira harmônica? Qual a chance disso redundar em candidaturas e essas candidaturas começarem a crescer? Qual a chance desse projeto confuso, que ninguém dava bola, ser hoje a última esperança contra a vitória do Lula? Veja como tudo é improvável. Veja como a análise dos grandes analistas, dos grandes jornalistas, dos PCs, de nada serve.
Nenhuma análise racional consegue pegar o imponderável de algo chamado vontade humana. E essa é a coisa que eu queria colocar, que é a parte mais filosófica do discurso. Porque eu fico tentando falar, qual é a nossa força? O que nós somos capazes de fazer? Hoje a gente vive num mundo em que a inteligência artificial vai substituir quase tudo que vocês fazem. Ela vai substituir os cálculos, ela vai substituir a programação, ela está substituindo boa parte daquilo que a gente chama de arte, ela está substituindo textos. Aliás, textos de IA, não aguento mais reclamar maldito, não é sobre textos de IA, é sobre uma construção nova sobre termos literários. Eu não aguento mais isso. Mas ela vem substituindo todos os campos. Se ela substitui quase todo o raio de ação do homem, ao que sobra o homem no seu papel perante o mundo? A vontade. Exato, é a vontade. A única coisa que resta para nós é ter vontade de fazer algo. O Nietzsche é um autor que falava demais isso. É a vontade que move tudo. A vontade é a força que transforma as coisas. E a vontade é imponderável. Ela é imprevisível. A vontade carrega. Odeio ter que falar dos meus grandes heróis, mas tenho que falar dos meus grandes heróis. Alguém diria que no auge do Império Persa, olha, vai surgir uma turma da Macedônia, e aí esse cara vai dominar todo mundo conhecido. Qual é a probabilidade disso? Qual a probabilidade do Alexandre, em vez de ter aceitado fazer um mero acordo com a Pérsia e ter tomado metade desse mundo, e casado com a filha do rei persa, não ter aceito se ele fosse outro homem? A única coisa que moveu o Alexandre, naquele período, foi a vontade de dominar e conquistar e conhecer todo mundo conhecido. Não havia nada além disso. Não havia cálculo econômico. Porque os marxistas reduzem a gente a meras partículas que ficam fazendo relações econômicas. Não é. A história como um processo, um fluxo, não é isso. Você muda o curso da história, o curso das coisas com vontade. E a única coisa que restou para a gente nesse processo todo foi ser um grupo de imaginação, claro. Mas o grupo tem uma vontade, uma força de vontade gigantesca. Que é a força de vontade que pega a gente nesses momentos de adversidade, nos momentos em que a gente não tem o dinheiro que eles têm. E galera, a gente não tem nada perto do dinheiro desses caras. Nada! E aí, o que sobra? Sobra a gasolina do carro, o segurança, sobra o Pedrinho, sobra o riso do celular, sobra vocês divulgando, e com a nossa vontade a gente entrou na porra desse jogo! Caralho! Não tem tese, não, porque nós somos buraquinhos. Não! Todo mundo quer escrever, pós-facto, a criação da força alheia. Todo mundo vai escrever com uma tese política muito interessante. Não teve, cara. A tese verdadeira é o seguinte: vai ter um dia que a gente acorda de manhã no Maranhão e o pneu está furado. E você, pré-candidato a presidente, vai pegar um mototáxi, tá? Junto com o seu editor de vídeo, e você vai procurar uma borracharia para ele arrumar um pneu. E em vez de você decidir retornar para o hotel e falar, só vou pegar um avião e voltar para São Paulo, você fala, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo, eu vou dar entrevista. É isso. E o que eu falo agora, porque eu tenho pré-candidatos aqui, é a minha provocação. Eu exijo de todos vocês, se eu gravo 5 vídeos no dia, vocês são obrigados a gravar 5 vídeos no dia. Eu exijo de todos vocês que vocês façam o mesmo esforço que nós estamos fazendo. Nós botamos de pé esse partido e nós estamos botando de pé essa esperança. Eu não admito o candidato que faz meia campanha. Não existe meio candidato. Eu não gosto de briguinhas internas, eu não gosto de picuinha, eu não gosto de preguiça. Se nós, com os votos vindos da candidatura presidencial, que viram com o voto de elegermos pessoas, eu quero que essas pessoas mereçam a cadeira que elas vão sentar. E eu vejo, infelizmente, que na maior parte dos estados, as pessoas não estão com essa mesma energia, não estão com a mesma vontade. Isso aqui não é a droga do discurso motivacional. Deixa isso para os coaches. Isso aqui é um discurso de guerra. Não dá para vencer os caras se os nossos batalhões em todos os estados estiverem fracos, preguiçosos,
com medo, frágeis, com medo de crescer, com medo de se expor, com medo de trabalhar mais, com preguiça. Para cada dia que você tem medo de falar o que precisa ser feito, de gravar o vídeo certo, de ir no local conversar com as pessoas, tem um débil mental com um terno verde e amarelo chamado Bibo Nunes, ou a Manuela grávida, quando ela estava gravando vídeos constrangedores. Vocês viram a curva de boxe? O que é aquilo? Vocês vão permitir isso? Não pode. A falta de energia nunca deve ser aceita nem celebrada. Vocês não têm o direito de fazer menos do que eu faço. Vocês têm a obrigação de sempre tentar fazer mais. Sempre mais. Lutem com cada vez mais energia. E vocês que vieram assistir aqui, daqui de agora em diante, a única coisa que vai fazer diferença não são vídeos, a televisão, isso nós vamos trabalhar. É a capacidade que nós temos de contaminar outras pessoas com as nossas ideias. Aí isso dá uma viralização, contágio, chama o que quiser. Se nós tivermos o maior número possível de pessoas fortes, convencendo as outras que estão desiludidas, nós ganhamos. A eleição é sobre isso no fim do dia. A eleição é sobre uma massa de pessoas que estão altamente engajadas, convencendo uma massa de pessoas que estão menos engajadas. É muito menos sobre ideologia e é muito mais sobre energia. É muito menos sobre posicionamento e muito mais sobre convencimento. E isso é sobre o que no final do dia? É sobre vontade. Eu volto sempre no tema da vontade. Será que vocês aqui estão com vontade de ganhar? Vocês têm que ter vontade de ganhar mesmo, porque só começa com a vontade. Eu não quero analista, não quero gente pensando, eu quero gente só com vontade de vencer. Porque algumas pessoas, eu vou repetir, algumas pessoas, milhares, ficaram divulgando a gente quando essa bagaça era mato, quando ninguém dava valor. Agora estão dando valor. E agora todos vocês têm que fazer valer todo o trabalho dos primeiros, toda a energia que foi colocada, porque a reta final está só começando. Não venham falar em bala de prata, eu vou ver um debate. Não é isso que vai ganhar a eleição. Debate não decide a eleição, meus amigos. Não decide. O Bolsonaro é um péssimo debatedor. Nem compareceu aos debates de 2018 e ganhou a eleição. O Lula nunca foi um grande debatedor. Dilma Rousseff ganhou 2 vezes a eleição. Ela não sabe falar a nossa língua. Então, não é que eu recebo muito assim, não, o Renan vai no debate, e pode ser bom ou pode ser ruim, só que o seu trabalho tem que ser feito. Não há bala de prata. Não existe isso. Existe um trabalho sólido. E nós precisamos fazer esse trabalho muito, muito sólido. Convencer todo mundo que a gente conhece, cria páginas de corte, faça seu sistema de inovação, faça o que é possível, faça o diabo. Porque se você não fizer o diabo, você vai passar mais 4 anos na mão do próprio diabo. E a gente pode já falar com certa tranquilidade. Não é o diabo do bolso do petismo. A parte bolso, corda, esses caras já estão fora do jogo. É o PT. É o PT. Nós já sabemos que o nosso inimigo existencial, o nosso grande adversário que deu origem ao nosso movimento, porque nós nascemos derrubando esses caras, nós nascemos com o impeachment da Dilma, nós temos o nosso DNA, a vitória mais humilhante sobre o PT em toda a sua história. Nós temos isso, eles não têm. A direita, o resto ainda não tem. Fomos nós a imaginar, fomos nós a fazer e fomos nós a colocar o nosso nome na história. Então façamos história mais uma vez, meus queridos amigos. Façamos história mais uma vez. Muito obrigado. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu finalmente encontrei a família brasileira aqui presente.
Eu falei palavrões assim, você quer fazer uma pesquisa de opinião? É ruim ter falado palavrão ou tá tudo bem? Aí você fez uma um pouquinho, não. Prefere que não. Mas às vezes, assim, escapar, tá tudo bem. Sigo na balada, irmão. As cores da floresta de hoje em dia enganam o coração. Nada